De repente, em um estalo que ninguém consegue explicar, todo o mar do mundo some. Navios de carga, cruzeiros luxuosos, submarinos, tudo que flutuava fica suspenso por um segundo e despenca dezenas de metros, batendo no antigo fundo do oceano com um estrondo que daria para ouvir a quilômetros. Ao mesmo tempo, no meio desse silêncio atordoado, começa a acontecer uma das coisas mais absurdas dessa história, a maior mudança de temperatura já vista no planeta, em questão de horas. E o mais assustador é o que viria depois de um ano, quando a Terra estaria tão diferente que talvez nem merecesse mais o mesmo nome. A gente vai seguir essa linha do tempo passo a passo, do primeiro minuto até o fim do primeiro ano. E a parte mais estranha está guardada para o último trecho. Então, vem comigo até lá. Imagina você em um navio de cruzeiro, caminhando tranquilo pelo deck, quando sente o chão dar uma leve flutuada, e, no segundo seguinte, tudo cai. As piscinas se esvaziam num piscar de olhos, copos voam, gente grita, e o navio inteiro despenca, como se alguém tivesse puxado o tapete da água debaixo dele. Alguns navios iriam cair de alturas parecidas com prédios de 20 andares, parando no que era, minutos antes, o fundo do mar. O som disso não seria um splash, mas um baque seco, misturado ao estrondo de casco se partindo e container deslizando. De longe, quem morasse na costa veria a linha do horizonte afundar, revelando encostas de lama, rochas e recifes agora completamente expostos. Mas o mais estranho é o que acontece com o próprio ar, sem a massa gigantesca de água por cima, a pressão muda, ventos fortes aparecem de repente, e o cheiro salgado some no ato. Em poucos minutos, o maior regulador de temperatura do planeta é desligado, e a Terra inteira sente esse clique. E é daí, desse silêncio úmido que vira poeira, que a próxima hora começa a ficar assustadora de verdade. 60 minutos depois, os antigos oceanos viraram imensos desertos acinzentados, com rachaduras, lama e carcaças de navios espalhadas como brinquedos quebrados. O que antes era um abismo de água agora mostra cordilheiras submarinas gigantescas, vales profundos e fendas tão fundas que fariam os Andes parecerem morrinhos de areia. No lugar da Fossa das Marianas, por exemplo, você enxergaria um corte de mais de 11 quilômetros de profundidade, escuro, frio e silencioso, como a cicatriz mais profunda do planeta. O ar perto dessas regiões seria pesado, úmido de um jeito estranho, carregado com o cheiro de peixe, algas e matéria orgânica em decomposição, tudo ao mesmo tempo. Só que tem uma coisa ainda mais esquisita: a vida marinha, que depende da coluna de água para respirar, flutuar e se proteger, começa a morrer em massa. Milhões de peixes se debatem em poças isoladas, baleias gigantes ficam presas em valas rasas, recifes que levaram séculos para crescer secam em horas. O fundo do mar, que era um dos lugares mais vivos do planeta, vira um cemitério recém-exposto. E é justamente sobre o ar acima desse cenário que o primeiro dia sem mar traz o próximo choque. 24 horas depois do sumiço dos mares, a maior parte da vida marinha de superfície já foi embora, e a atmosfera começa a sentir falta de algo invisível: a evaporação constante do oceano. 100 trilhões de litros de água subindo para formar nuvens, o céu fica estranhamente limpo em enormes áreas, um azul duro, sem aquela névoa distante que a gente nem percebia que vinha do mar. Em poucas horas, cidades costeiras começam a registrar temperaturas muito mais extremas. De dia, o calor sobe sem dó, à noite, o frio aperta como em desertos. Os oceanos sempre foram como um imenso ar-condicionado da Terra, absorvendo cerca de 90% do calor extra que a gente coloca na atmosfera. Mas o mais estranho é como isso mexe com o humor do planeta inteiro. Frentes frias que existiam graças ao contraste entre áreas quentes e mares mais frios deixam de se formar, e o clima global perde o ritmo. Algumas regiões encaram ondas de calor sufocantes, enquanto outras mergulham em noites geladas e secas. E é aí que começa a parte pior: depois de uma semana sem mar, não é só o calor que preocupa, é o sumiço da água doce que já estava em nosso alcance. 7 dias depois, as consequências chegam às torneiras. Sem os oceanos evaporando, não há umidade suficiente para formar nuvens de chuva em escala global. As tempestades desaparecem quase por completo,
E aquilo que já estava nas montanhas, nos lençóis freáticos e nos reservatórios é tudo que o planeta tem de água doce disponível. Rios começam a diminuir de volume de forma assustadora, porque eram alimentados, no fundo, pela chuva que caía bem longe dali. Reservatórios de grandes cidades descem até níveis nunca vistos, mostrando margens rachadas, barcos encalhados e lixo esquecido. Só que o mais inquietante é que as regiões que dependem de geleiras e neves sazonais também entram em contagem regressiva. Sem precipitação, essas reservas sólidas não se renovam. Agricultores olham para o céu limpo como vidro e sabem que isso não é bom sinal. A água vira motivo de disputa, de migração forçada, de colapso de serviços básicos. O que hoje é crise hídrica em alguns lugares vira regra no planeta inteiro. E, se isso parece extremo depois de apenas uma semana, espera até o primeiro mês, quando a comida começa a desaparecer junto com o ar que a gente respira. 30 dias sem oceanos, e os campos que ainda não morreram de sede começam a falhar de vez. Sem chuva e com temperaturas mais extremas, colheitas inteiras se perdem. Grãos secam antes de amadurecer, pastagens viram poeira, animais de criação definham. Lembra que o oceano ajudava a segurar o calor? Agora, com o solo exposto e seco, o calor bate, é refletido e volta para a atmosfera, alimentando um ciclo de aquecimento ainda maior. Mas o mais estranho é o que acontece em escala microscópica. Boa parte do oxigênio que a gente respira vem de organismos minúsculos que viviam nos mares, como o fitoplâncton. Sem oceano, a produção global de oxigênio cai, pouco a pouco, e a atmosfera começa a mudar de composição em ritmos perigosos. Ao mesmo tempo, a antiga cama do oceano se transforma numa fábrica de tempestades de sal e poeira. Ventos fortes levantam nuvens finas de cristais de sal e sedimentos marinhos, que viajam por continentes inteiros, irritando pulmões, estragando máquinas, contaminando pouco solo ainda fértil. O horizonte fica esbranquiçado, como se o mundo tivesse sido levemente lixado. E se você acha isso apocalíptico em apenas um mês, o que acontece depois de um ano é literalmente outro planeta. 12 meses depois do dia em que os oceanos sumiram, a Terra está irreconhecível. Onde antes havia mares, agora se estendem continentes de sal, rachados e ondulados, cortados por cadeias de montanhas submarinas que agora são serras áridas, e por vales profundos que viraram canhões gigantescos. Algumas regiões da crosta, que antes suportavam o peso absurdo de toda aquela água, começaram a reagir. Sem a pressão em cima, o solo se ergueu centímetros, às vezes metros, abalando a geologia local. Cidades costeiras podem ter afundado ou se inclinado, enquanto novas falhas se abrem silenciosamente. A vida que restou se refugia em bolsões de água doce protegidos, cavernas úmidas, regiões de altitude onde ainda há um microclima suportável. Só que tem uma coisa ainda mais esquisita. Mesmo se, de repente, toda a água voltasse exatamente para o lugar, em 24 horas, o choque térmico nos oceanos recém-formados, a quantidade de matéria orgânica em decomposição e as mudanças no ar fariam o clima pirar por décadas. Tormentas colossais, correntes marítimas instáveis, espécies incapazes de se adaptar tão rápido. No fim das contas, a lição é simples e brutal. É o oceano, com sua massa silenciosa e paciente, que mantém a Terra habitável do jeito que a gente conhece. Em um minuto, vimos navios despencando, o som seco do casco batendo no fundo recém-exposto, e a sensação imediata de que o mundo tinha perdido o chão. Com uma hora, as cicatrizes profundas do planeta ficaram à mostra, com fendas de 11 quilômetros e um cemitério de vida marinha espalhado por onde antes era mar. Depois de um dia, o céu ficou limpo demais, as nuvens sumiram, e o maior ar-condicionado da Terra foi desligado, fazendo o clima começar a sair do eixo. Em uma semana, rios, reservatórios e geleiras entraram em colapso, e a água doce virou contagem regressiva. Em um mês, a agricultura desabou, tempestades de sal e poeira varreram continentes, e até o oxigênio começou a falhar. E, após um ano, o planeta se transformou num deserto de sal e rocha, com poucos sobreviventes escondidos em bolhas de umidade. Se você curte esse tipo de viagem científica meio apocalíptica, se inscreve no canal, porque tem vídeo novo toda semana explorando cenários que fazem a gente entender melhor o mundo real.
No próximo, a gente faz o caminho inverso. E se a Terra virasse, aos poucos, um planeta completamente coberto por oceanos?